Vamos falar sobre a classificação do Santos sobre o Corinthians no Paulista Sub-20, com Robinho Júnior e JP Sherman jogando como titulares. E falaremos também de Morelos, porque o Atlético Nacional quer ficar com o Morelos. Vamos trazer qual que é a situação contratual, quanto o Santos paga a equipe colombiana por esse empréstimo, porque sim, o Santos que acaba desembolsando um valor maior para que o Morelos possa jogar no Atlético Nacional. Então vamos falar sobre esses assuntos e peço para que você deixe o seu like, deixe o seu comentário também, para a gente sempre chegar a mais torcedores santistas por aqui. Bom, vamos começar falando sobre Santos 3, Corinthians 1. Santos que venceu de virada essa partida das oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-20. O primeiro jogo foi 0-0, então quem vencesse avançava para a próxima fase. E o Santos contou com dois jogadores que estão integrando a equipe principal, que é o Robinho e também JP Sherman. Os dois foram titulares nesse clássico, mas não tiveram grande destaque assim na partida. Achei, inclusive, um Robinho, em alguns momentos, podia tomar algumas decisões melhores, inclusive foi até chamado a atenção pelo técnico Vinícius Oliveira, que inclusive fazia parte da comissão técnica de Kleber Xavier, né? Agora ele é técnico da equipe sub-20 do Peixe, então teve alguns momentos, não sei por ter toda essa mística, né, do Robinho, do pai dele, com o Corinthians, queria mostrar que poderia decidir, então achei o Robinho bem abaixo, inclusive quando ele é substituído na segunda etapa, entra o Felipe Laurindo, que é quem faz um dos gols do Santos, ele sai reclamando bastante, né, não sei se reclamou por conta da substituição, né, com o treinador ou por conta do desempenho dele ter achado que poderia ter rendido melhor. E o Sherman também foi substituído porque sentiu cãibras durante a partida e aí o Gabriel Simples entrou no seu lugar. Mas foi um Santos que venceu de virada. Primeiro tempo, o Santos foi bem melhor ali, aos 20 minutos da primeira etapa, que o Corinthians chega pela primeira vez e fez um golaço, né? O Caipira fez o único gol da equipe corintiana, um gol de falta, inclusive uma falta, né, que o Sherman fez ali de forma desnecessária, que acaba originando o gol corintiano. E aí o Santos consegue a virada, faz o primeiro gol com o Kenai, depois o Matheus Xavier e também o Felipe Laurindo. Então foi uma classificação merecida, o Santos jogou muito mais bola que a equipe do Corinthians e na entrevista pós-jogo, tanto o Robinho como o Sherman deixaram em aberto essa possibilidade deles seguirem com a equipe sub-20 para o jogo das quartas de final. Vai depender, claro, de uma conversa tanto da comissão técnica da equipe principal e também da equipe sub-20. Mas até principalmente o Sherman deixou claro que ele quer jogar. Então, se ele não estiver sendo utilizado pelo técnico Vojvoda, ele gostaria de reforçar a equipe no sub-20. Eu acho interessante, tá? Eu acho que dois jogadores como o Sherman e também o Robinho, que são do profissional, mas têm idade para o sub-20, aí você fica naquela. Não tá tendo tanta oportunidade assim no time principal. Precisa jogar, precisa ter ritmo de jogo. O Robinho ainda tem 17 anos, vai fazer 18 só no final dessa temporada. Tem algumas copinhas ainda que ele pode jogar. Já o Sherman, daqui a pouco completa 20 anos. Então é o momento dele aproveitar ao máximo para ter ritmo de jogo, para aparecer, tanto para poder jogar no Santos ou até mesmo para ser vendido. O plano inicial da diretoria do Santos com o Sherman era vendê-lo nessa última janela de transferência, só que por conta da inatividade dele, né, de não jogar, não ser às vezes até mesmo relacionado, ele meio que ficou escanteado no mercado da bola, teve algumas sondagens, mas nada muito perto, né, de uma transferência. Então, o Santos também precisa pensar dessa forma prática de se não vai conseguir seguir carreira, vamos colocar assim, no profissional do Santos, o Santos também precisa que ele apareça para que possa receber alguma proposta. Então, né, as pessoas dentro do Santos também já trabalham com essa possibilidade de ele aparecer cada vez mais para trabalhar com essa possibilidade de ser utilizado pelo Vojvoda ou ser um jogador que pode ser vendido na próxima janela, tá bom? Me fala aqui nos comentários o que você achou da partida, caso você tenha acompanhado. Eu achei um jogo bem discreto, né, da dupla Robinho e também Sherman. Gostei bastante do Matheus Xavier. Matheus Xavier que teve algumas oportunidades no profissional, um jogador que eu acho bem interessante.
Bom, falando agora sobre Morelos, porque Morelos ainda é jogador do Santos. Só que eu falei aqui no nosso destaque inicial que ele está emprestado ao Atlético Nacional, só que é o Santos que acaba arcando com boa parte deste empréstimo. Ou seja, ele está emprestado, mas o Santos paga a maior parte do salário de Alfredo Morelos. E aí tem uma matéria no Diário do Peixe que fala o seguinte, até respirei fundo porque é um assunto que complicado, mas vamos lá, quero inclusive saber sua opinião aqui embaixo também. Matéria do Diário fala o seguinte: o atacante Alfredo Morelos manifestou o desejo de permanecer no Atlético Nacional da Colômbia, onde se consolidou como um dos principais nomes do elenco nas últimas 2 temporadas. Já está emprestado todo esse tempo lá na Colômbia. O jogador pertence ao Santos e está emprestado ao clube de Medellín até o fim deste ano. O Diário do Peixe apurou que a diretoria colombiana busca alternativas para viabilizar a permanência do atleta, mas enfrenta dificuldades financeiras. O Atlético Nacional considera os valores envolvidos altos para o momento e analisa formatos que possam atender às exigências do Santos. O Peixe, por sua vez, não vê com bons olhos uma nova prorrogação de empréstimo. Eu concordo, tá? Agora é o famoso ou vai ou racha. Ou volta para o Santos para ser utilizado ou ser vendido, ou então fica no Atlético Nacional. Não dá mais para ficar estendendo esse empréstimo. Vai para o 3º ano de empréstimo? Não dá. Mas continuando. O clube entende que Morelos valorizou seu passe após bom desempenho na Colômbia e enxerga uma venda como um caminho mais interessante. A postura é diferente da adotada em janeiro de 25, quando a diretoria santista aceitou renovar o vínculo por mais um ano, justamente pelo pedido do próprio jogador, que desejava continuar no Atlético. Os valores estipulados pelo Santos no contrato não foram divulgados, mas a informação recebida pelo Diário é que estão fora da realidade do clube colombiano. Atenção agora, hein? Atualmente, o Peixe arca com 70% do salário do atacante, que gira em torno de R$ 1 milhão. Exatamente, você não ouviu errado. O Santos arca com 70% de um salário de R$ 1 milhão para o Morelos. Estamos no 2º ano de empréstimo e o Atlético Nacional quer mais uma temporada de empréstimo. Lembrando que o contrato do Morelos com o Santos é até dezembro de 2026. Sinceramente, se o Atlético Nacional está com problemas financeiros, é um problema do Atlético Nacional. O Santos não pode ficar mais sendo bonzinho. O Santos é muito bonzinho em várias situações, que tenta se acomodar para ajudar o outro clube, e o Santos continua, né, se dando mal nessa negociação. O Santos não tem condições financeiras de ficar arcando com um valor altíssimo de salário para um jogador que não joga no Santos. Ou o Morelos volta para ser utilizado pelo Santos, ou o Morelos volta para ser vendido pelo Santos, ou então o Morelos rescinde o contrato dele, enfim, algo do tipo, vai para o Atlético Nacional e aí o Atlético Nacional que se entenda com o Morelos para pagar o salário. Não dá para o Santos ficar arcando com 70% de um salário de R$ 1 milhão. Não dá. O Santos poderia pegar esse dinheiro e contratar um jogador que viesse para resolver em alguma posição que está carente, né? Como um próprio centroavante. Então, assim, o Santos, que já tem problemas financeiros, tem que ser rígido, ao meu ver, nessa situação do Morelos. Ah, o Morelos quer jogar no Atlético Nacional. Ah, o Atlético Nacional quer o jogador. Tá, mas vamos ser práticos. É um jogador de alto custo que o Santos precisa tentar conter, né, os gastos aí, que já são altíssimos com a folha salarial do Santos. Então, quero saber qual seria a solução, na opinião de vocês, para Alfredo Morelos. Dá essa colher de chá para o Atlético Nacional, continua pagando salário, rescinde com o jogador, tenta aproveitá-lo para 26, tenta vender para outro clube. O que você faria? Me conta aqui nos comentários e não esquece também de se inscrever nesse canal. Eu tenho certeza que você ainda não está inscrito nesse canal. Então, ó, já se inscreve para você não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui todos os dias. Grande abraço para vocês e até a próxima.